Boa noite, Tudo bom, Cláudio? tudo bem, Daniel? Olá, Tudo pessoal que está bem. entrando, boa noite. Tem uma atrasadinha de 3 minutos. Minha, Nossa, inter- não tem problema. Minha internet caiu aqui, aí até reiniciar demorou um pouquinho. Sem problema algum. E aí, Daniel, como que você está aí em época de quarentena, em casa, Em crise? casa nada, cara. Aí que tá. Então é bom, então Na você tá na... verdade, eu aconselho, né, todo mundo ficar em casa, mas eu não tenho como, né? Meu trabalho exige produção, então eu preciso estar presente. Não tem como, não tem como. Mas é de casa, trabalho para casa, algumas paradas fazendo entregas e acabou. É só isso. Fora isso é só cuidados, né? Sim, sim, tá certo. E você falando aí, né, de trabalhos, conte pro pessoal, compartilha com o pessoal o seu trabalho, né? Um pouco da sua Claro. história aí. Bom, primeiro, antes de qualquer coisa, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz, muito honrado em receber esse convite. Inclusive, quem fez esse contato inicial foi o professor Mário, né? E o professor Mário, ele faz parte dessa minha história da gastronomia, assim, de uma forma muito, não só profissional, mas como pessoal, assim, sabe? Porque eu tenho um carinho muito grande por ele. Nós fomos colegas de faculdade, né? Nós somos colegas eu sou graduado, né? Formado em gastronomia, e nós fizemos gastronomia junto. Então, enquanto eu estava em Maringá, foi em Maringá, inclusive, que eu fiz Sim, a faculdade, enquanto eu estava em Maringá, ele foi uma das pessoas que deu bastante apoio, né? Bastante apoio, assim, foram épocas bem difíceis, bem complicadas. A gente morava sozinho. Meu cachorro tá chamando. Vai pra lá. Ah, que figura, cara. A Nina é uma figura. Ela fica me chamando. E aí, então, a gente fez o Mário, então, ele participa ele participa dessa minha jornada pelo fato de ter, não só ter sido meu colega, mas também um grande amigo, assim, mas um amigo que eu tenho vou ter, sim, pro resto da vida. Então, foi muito, muito bom e fico feliz de ter recebido esse convite dele, uma pessoa, um profissional que eu respeito muito e manda bem demais, né? E assim, então já falei, eu sou formado em gastronomia, tenho essa formação em gastronomia, tenho a pós-graduação em gestão e tecnologia da cerveja. Essa pós-graduação ela veio depois que eu virei padeiro, né? Então, assim, a ideia desde sempre quando eu fui fazer a faculdade de gastronomia não era ser chefe de cozinha, apesar de ter sido, né? Apesar de ter liderado algumas cozinhas e tal, mas a ideia inicial era ser professor mesmo, né? Então, quando eu me formei em gastronomia, eu até tive a oportunidade de dar aula na Unicesumar, em Maringá. Hoje eu sou professor da Unicesumar aqui em Curitiba. E quando eu comecei, a panificação caiu de paraquedas no meu colo. Foi uma coisa assim que até eu sempre dou risada e acho engraçado contar essa história, porque foi bem curioso, né? Foi bem curiosa essa história. Eu dava aula de gastronomia, cozinha internacional, cozinha italiana e tal, e aí de repente o diretor do curso que eu dava aula falou assim, quer dar aula de panificação? E eu falei, putz, a última vez que eu peguei num pão para fazer o pão, eu estava na faculdade, eu era aluno ainda, né? Até um grande abraço, professor Fabiano, foi a primeira inspiração que eu tive, Fabiano Fabiano Castro. Fon, é maravilhoso. Então, assim, aí de repente cai de paraquedas, né? E eu falo, pô, eu não gosto de negar trabalho, eu adoro dar aula, gosto de ir atrás de coisas novas, né? Então, eu acabei que pedi um tempo pro pessoal lá no curso, falei assim, ó, me dá um tempinho aí que eu preciso dar uma estudada, né? Preciso voltar, né, os tempos aí, relembrar. E comecei a mexer aqui, peguei um livrinho ali e tal. Até tô com ele, o meu principal de todos, né, de sempre. Tô com ele aqui na minha frente, ele sempre anda comigo, ó.
da sim, panificação é Venance Herrido, Michel Soares, é clássico, esse é o concurso, né? Todo mundo que mexe com padaria profissional tem que ter. E então eu comecei a mexer no livro e sabe quando o bichinho vai lá e morde, você fica, né, apaixona e o negócio, você vê que o negócio, você vai bem no negócio e é gostoso e tal. E aí eu comecei a dar aula de panificação. Claro que assim, as coisas evoluem sempre, né? Nosso conhecimento, nós como pessoas mesmo, a gente evolui sempre. E a panificação para mim foi evoluindo, evoluindo, evoluindo e hoje ainda tem muito ainda, né? Evoluir na minha vida profissional, mas eu acredito que eu cheguei num ponto que eu tô feliz, né, com o meu produto e, e com certeza a gente só evolui. Então, se a gente está andando para cima, está andando para frente, quer dizer que o negócio está indo bem, está funcionando, né? E aí a sim, pós-graduação veio depois com a intenção de voltar da aula, né? Na graduação, eu precisava fazer uma pós-graduação. E aí pensei em alguns cursos e a tecnologia, gestão e tecnologia da cerveja veio, encaixou certinho na planificação, né? Por causa de sim, fermentação, fermentação. microbiologia. É coisa mais linda, né? É tudo muito bonito, né? Que envolve essa, essa, essa área da gastronomia, né? Então agora eu tô aí fazendo pão pra caramba. Tô- Saio de casa tá de noite, chego em casa tá à noite, né? Então é assim, vida de padeiro e vida de professor, é uma loucura e a gente vai perdendo os cabelinhos, mas a gente tá feliz. Sim. Falando em panificação, então, já, né? Que é o nosso tema, né? A arte da panificação, né? E eu achei legal que a sua pós é envolvendo cerveja, né? Que é fermentação, tudo a ver. Pão de cerveja é um dos meus preferidos, né? E eu queria que você passasse assim, hoje em dia, qual que é a sua demanda, né? Eu vi que tem bastante gente falando assim, ah, eu só como pão do Dan é sensacional. Então me fala um pouco dessa sua produção de pães. Pois é, eu comecei essa padaria artesanal que eu tenho hoje, eu comecei ela em casa, né? Dentro desse apartamento aqui que eu tô agora, eu comecei ela aqui. Então, quando isso tudo começou quando eu estava comendo um fundi com os amigos aqui, e eu fiz um pão aqui no meu forno doméstico mesmo, fui ali, amassei na mão, fiz um forno doméstico. E aí o pessoal veio falando, por que que você não faz para vender? O pessoal que estava comendo pão ali e tal. Ó, até o Thales tá comentando ali, ó, pão com malte e linguiça Blumenau. A gente já fala desse pão aí, que você falou que você gosta de pão de cerveja, né? Então Sim. já vou te contar uma novidade que nós criamos agora essa semana. Então, o pessoal perguntou, por que que você não faz para vender? Eu falei, pô, vocês comprariam? Pô, lógico que sim. E olha só como é que começou, né? Hoje eu faço 500, 600 pães por semana, assim. Então, a gente tem Todos de fermentação natural? sempre de fermentação natural. Na verdade, assim, a minha fábrica, eu não tenho uma padaria com portas abertas ao público, assim, sabe? Eu trabalho Sim. sobre encomenda só. Encomendas. Então, exatamente. Então, eu atendo restaurantes, eu atendo panificadoras, padarias, confeitarias, eu atendo hamburguerias, né? Então, eu tenho duas linhas de pães lá na fábrica. Então, eu tinha minha produção aqui em casa e eu fui convidado, então, a juntar forças com a Mister Miga, em São José dos Pinhais, que é uma fábrica de sanduíche de miga. Você conhece o sanduíche de miga argentino? Sim. Aquele com 3 fatias de pães bem fininhos, leve pra caramba, bem saboroso. E eles estavam com essa fábrica e eles têm equipamentos enormes lá, então, porque o pão é grande, é Sim. gigante, né? É um pão de 10 quilos, é um caixote de pão assim, Sim. fatiado, depois monta o sanduíche, corta, é bem legal. E assim, eles têm equipamentos lá e esses equipamentos, eles não estavam usando a capacidade total desses equipamentos. Então, e não são equipamentos para produção de pão artesanal. Então a gente juntou as forças, né? Então eu entrei de sócio nessa empresa, levando a minha padaria para lá. Então a padaria ainda continua exatamente a mesma coisa, a mesma qualidade, igualzinha, só que eu faço, além de pães de fermentação natural, eu também faço essa linha de produção em grande escala para restaurantes e hamburguerias e tudo mais. Então eu faço pão de hambúrguer também, eu faço, posso atender hotel, posso atender restaurante, posso atender, né, todo o nicho de panificação eu consigo atender.
porque agora eu tenho estrutura para isso também, né? Então, a minha demanda hoje, na crise da pandemia, está sendo muito, muito focado no pão de fermentação natural. Isso é óbvio, né? Porque eu tenho restaurantes fechados, eu tenho hamburguerias que não estão funcionando, os hotéis estão todos parados. O movimento em geral Sim, diminuiu de uma maneira em geral. E o que que aumentou? O que que aumentou? Qual foi a demanda, o nicho de mercado que aumentou muito? Entrega de coisas em casa, não só comida, mas qualquer coisa. sim, A gente tem, então, a gente, de repente, a gente se trombou, né, com uma queda de venda muito grande, né, pelo fato de as padarias, as que continuaram vendendo, pediram para diminuir para um terço a produção, os pedidos. Muito, uma queda muito, não foi metade, é um terço, caiu para um terço, né? Perdemos dois terços sim, dessa fatia. Então é uma queda muito grande para uma empresa que começou agora em janeiro, né? Uma empresa que sim. se reestruturou em janeiro, então foi assim um baque violento. Aí eu sentei com o meu sócio e falei para ele, olha, a gente precisa ver e o pessoal está pedindo pão e como é que a gente vai fazer? Vamos começar a entregar? Vamos botar pão no carro e vamos entregar? Vamos. Comecei a fazer esse trabalho de divulgação, até mesmo pelo Instagram. O Instagram hoje está sendo para mim uma ferramenta de venda enorme. Então eu estou conseguindo fazer minhas propagandas e tal, e o pessoal começou a pegar e começou a tirar foto, começou a postar. E o pessoal que olha não só o pão como produto meu, eles olham também o prato que o meu cliente foi lá e tirou uma foto e postou, me marcou, eu vou lá e boto lá no meus stories lá, por exemplo, para o pessoal ver que pão não é só pão com margarina, pão com manteiga, né? Dá para fazer Sim. milhões de coisas. Eu vendo a massa de pizza, o disco de pizza também, o pessoal tira foto das pizzas, então é bem bacana, está funcionando bem. Então, essa queda foi pequena perto da alavancada que deu essa ideia de fazer esses deliveries. Então, a gente está bem louco lá. Estamos trabalhando das 5 da manhã às 8 da noite Imagina. Se você está para dar fazendo conta. média de 500 a 600 pães semanais de fermentação natural, está tendo muito trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho. Isso Muito é verdade. trabalho. Falando em fermentação natural, o seu processo é aquele processo das 24 horas? Sim, na verdade, um pão de fermentação natural, ele costumeiramente ele é um pão de fermentação lenta, né? Sim. Então existem vários tipos de fermentação, vários tipos de fermentações e vários tempos também, porque depende da temperatura que você guarda teu pão lá na câmara fria, tá? Então a minha câmara fria ela é regulada numa temperatura para eu conseguir fermentar meus pães em 17 horas. Hum, Tá? Então eu produzo os pães, por exemplo, eu tenho a grande vantagem fazer essa fermentação em bloco, que é o jeito que eu faço. Eu até estava comentando com um amigo ontem, um novo amigo que eu fiz, né, um padeiro lá do Rio Grande do Sul, que conversando com ele, dando umas dicas e tal, trocando experiências, né? Estava contando para ele ontem sobre essa fermentação. Bato a massa à tarde mesmo, né? O fermento eu alimento ele de manhã cedo. Eu gosto de usar o fermento bem jovem, então eu alimento o levain bem cedinho. No início da tarde ele já duplicou, ele já está bem aerado, está bem vivo, bem forte. E aí eu uso para fazer os pães. Então tem todo é um processo enorme, né? Um processo super delicado e complicado. Até eu falo que o pão de fermentação natural tem muita gente que acha caro, mas o caro do pão é o trabalho que dá para fazer e não o ingrediente, porque farinha não é caro, né? Farinha sim. e água não é caro. Mas o trabalho, o processo é delicadíssimo e tem que ter tudo nos mínimos detalhes, porque senão vai dar errado mesmo, né? Então o Mário está falando ali, ó, desde a autólise até o resfriamento, porque o resfriamento do pão ele também faz parte do processo, né? Então essa fermentação ela é longa, porque eu tenho que manter a estrutura do pão. Então normalmente ele é um pão super hidratado, né? Então ele é um pão com ali em média baixa, 80% de hidratação, pode chegar até 110% de hidratação, 120% de hidratação, se o padeiro for meio malucão, ele consegue botar lá, por exemplo, 1 litro e 1,2 kg de água para 1 quilo de farinha.
e daquela pasta tirar pão, entendeu? Então ele consegue, né? Eu uso em torno de 80, 85%. E mesmo assim é uma hidratação bem alta, tá? Você tem um pão que é super delicado, uma massa super mole, e você tem uma rede de glúten que você precisa manter essa rede de glúten, né? E essa rede de glúten na temperatura, e você precisa ter uma temperatura baixa, porque se você tiver uma temperatura alta, o fermento vai rodar muito rápido, vai fermentar muito rápido. E fermentação e rede de glúten, elas não gostam uma da outra, assim, tá? Sim. Então, a fermentação empurra a rede de glúten, né? Formando gás, a fermentação produz o gás carbônico, né? E álcool, mas o álcool sai no orçamento. Mas quando a fermentação produz o gás carbônico, empurra o glúten e o glúten empurra o gás para dentro de novo, por isso que o pão cresce. Só que se fermentar demais, essa rede quebra. E foi um pipinaço que aconteceu comigo Travou sua essa internet, semana. Daniel. Travou? Aí, Oi, oi. voltou, voltou. Voltou? Voltou? Aonde que eu tava? Na parte da. A fermentação empurrando também de Isso. volta, né? E aí o que que acontece? Se fermentar demais, quebra a rede de glúten, né? E foi um Sim. pipinaço que aconteceu comigo essa semana, justamente com o pão, que é a novidade agora do mês, que é o pão de malte de cerveja artesanal com linguiça blumenau. E a gente está harmonizando esse pão em parceria com uma cervejaria aqui de Curitiba. Ah, Então, a gente está fazendo a gente vai vender a partir de semana que vem um kit do pão com a cerveja. Então, é bem bacana, está sendo bem ah, legal. E o incrível. que aconteceu? O malte da cerveja, riquíssimo em açúcar, né? Que um pouquinho ainda do mosto que já foi produzida a cerveja, entrou na massa, rapaz. E fermentou demais, quebrou tudo o glúten. E eu sei que eu cheguei na fábrica e eu abri a caixa, né, dentro da câmara fria. Quando eu olhei, era um creme, não era pão. Você não tinha elasticidade. Você pegava assim com colher. Podia pegar com Sim. colher. Destruiu a rede de glúten. Então, muita coisa pode ter acontecido ali, não só isso, né? Mas é isso aí, a fermentação é longa e em baixa temperatura para evitar excessos, né, de uma maneira em geral. Aham. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. O meu levain tá muito líquido. Ele fica airado em cima, mas embaixo ele fica líquido. Eu deixo em temperatura ambiente. Devo deixar na geladeira? Então, o levain, cada um, né? Tanto é que tem muita gente que dá nome para o levain, tá? Sim. Muita gente dá nome para o levain porque ele é um ser vivo mesmo e cada um é individual, não tem como mexer muito nisso. Mas assim, basicamente eles têm a mesma estrutura, tá? Então assim, você tem como colocar mais farinha no teu levain, se você gosta de usar um levain mais duro, pode pôr mais farinha, não tem problema. O meu levain, o levain que eu uso é um meio termo, assim, sabe? Eu uso sempre um pouco mais de farinha do que de água a hora que eu fermento, Uhum. e eu não gosto dele muito duro e nem muito líquido, né? Porque isso interfere também na hidratação do Sim. pão, então interfere bastante, tá? Então, a resposta para essa pergunta é: o levain ele fica aerado em cima e fica líquido embaixo, então ele já está passando do ponto já, entendeu? O ideal é sempre quando você alimentar o fermento, alimentar esse teu levain, deixa ele fora da geladeira, temperatura ambiente, ou né, tampadinho, bonito e tal, com cuidado para não ser uma temperatura excessiva, nem muito frio também, senão ele não desenvolve, né? E deixa ele dobrar de volume. Quando que você pegar o teu fermento, ou se você pegar uma colherada dele, colocar na água, ele estiver boiando, estiver bem aerado, se não for usar, pode botar na geladeira, sem problema. E ali na geladeira é no máximo 3 dias, 4 dias assim, estourando. Daí você tira. Ah, mas eu não vou fazer pão. Tudo bem, vai lá, joga metade fora, não tem problema. Ou dá pro vizinho, né? Joga um tanto fora e alimenta aquele Alimenta. restinho que ficou lá, Ele né? falou que ele Então, alimenta meio a meio, é, um por 50, um. entendi. Então, funciona. O um para um, ele funciona, mas ele realmente é um levain mais líquido quando você faz por exemplo, alimenta com 100 gramas de água e 100 gramas de farinha, né? Faz assim, dessa forma, vai funcionar. Ele vai estufar também, ele vai aerar, vai ficar bem leve,
e depois a tendência é baixar mesmo. Até Baixar. eu fiz uma experiência com meus alunos ontem, hoje, em casa, né, passei para eles fazerem testes, né, de fermentação em copos, para eles verem a diferença. Então, um copo só com água, farinha e fermento, um copo com água, farinha, fermento e sal, e um copo com água, farinha, fermento E e açúcar. açúcar. Uhum. Isso, para eles verem, né, para eles perceberem que o sal quebra a fermentação, o açúcar Açúcar, acelera a fermentação e tal. E muitos alunos me perguntaram isso, mas por que que depois que o fermento cresceu, ele cai, ele abaixa? É justamente pelo fato de, primeiro, se deixar muito tempo acaba a comida mesmo, né? Então o sim, fermento para de funcionar, ele não vai estar sendo alimentado. E segundo, eu não tenho rede de glúten ali, eu só misturei a farinha, eu não desenvolvi o glúten, né? Eu não solvei em nada, então não tem sim. glúten, então ele vai cair mesmo, é normal, natural. Tá, legal. Eles estão falando aqui, um falou que faz 3, 2, 1, outro falou que faz 1, 2. Cada um com seu cada um. Cada um Cada um faz com do seu. jeito que gostar. O importante é você pegar, usar esse fermento, esse levain, e ele servir para o seu pão. É esse o mais importante. Tá? Se não serviu para o teu pão, muda o processo, que daí uma hora você acerta e o importante é ter o levain. O meu levain, quando eu ganhei esse que eu uso até hoje, quando eu ganhei a muda desse fermento, se não me engano, a pessoa que me deu trabalhava no Bourbon, aqui no Hotel Bourbon, em Curitiba, Sim, e ela falou que ganhou de um italiano e diz a lenda que esse fermento tem 50 anos, né? De vida, né? Na verdade, não é de 50 anos de vida, ele tem 50 anos de existência, né? sim, Porque atualmente ele tem algumas horas de vida, porque antes de sair da fábrica eu alimentei ele, então ele tá novinho. Então ele peguei um pouquinho só que sobrou, alimentei e deixei lá na fábrica. Amanhã de cedinho eu já chego, já vejo se eu preciso usar ou se eu preciso alimentar de novo. Então são horas de vida, né? Mas sim. tem essa característica de ele pode durar para sempre se for cuidado o tempo inteiro, né? Bem cuidadinho. E não morrer, né? Uhum. Ele falou que vai testar com 30 de água, 50 de trigo para ver o que vai dar. Isso, essa é o César Andrade, né? Essa Isso. proporção de 30 de água a 50 de trigo é bom, é bom. Quando eu quero o fermento um pouquinho mais firme, eu aqui na verdade, se você for olhar, se for ver em termos de proporção, ele está quase dobrando a farinha, né? Sim, Para água. Mas faz o teste, César, faz o teste para ver. Se você achar que ele ficou muito duro, a minha sugestão daí, em vez de 30 e 50, 30 e 45, por exemplo, né? Porque se pensar em números pequenos, assim, mas é pouquíssima diferença. Mas agora pare, bota essa proporção em números grandes, né? Por exemplo, eu fala. vou lá e uso. Eu, quando alimento meu fermento, eu alimento normalmente com 3 quilos de água, 3, 4 quilos de farinha. É bastante, é um balde grande, né? Sim, Então, aí se for usar essa proporção, 3 quilos de farinha, eu teria que usar quase 6 quilos de água. O contrário, né? 3 quilos de litros. água, quase 6 quilos de farinha. Daí não dá, daí vai ficar uma massa mesmo. Daí a gente chama essa massa de biga, né? Tem outros nomes, tem Sim. um monte de proporções. É, tem uma outra pergunta aqui, ó. Qual que é o jeito mais fácil para os iniciantes na fermentação natural? Olha, o jeito. Para quem quer começar a se aventurar nessa magia aí, que é uma arte. Pois é verdade mesmo. Primeiro de tudo, o jeito mais fácil é fazendo curso. Não tem muita escapatória, né? Não tem como você aprender sozinho, né? É difícil. Ou livro, né? Quer curiosidade primeiro? Ou tá com pressa, né? Não tenho pressa. Pega um livro, vai ler. Porque depois que você começar, primeiro que é caríssimo, né? Qualquer equipamento de panificação custa uma fortuna. Então aí a pessoa vai lá e compra tudo, agora eu vou aprender. Daí chega lá mas eu achei que não era bem É. assim. Aí se deu mal. Não, mas eu Então a acho que não é ideia nem sobre a panificação, é mais sobre a parte artesanal, de fermentação natural, de fazer pão de fermentação natural. mesmo assim, Que é, você a pode fazer em fermentação casa, né? dá para fazer em casa. É claro que quem quer começar a fazer em casa não precisa fazer igual eu, que fui lá e comprei um forno de laço com vapor, fui lá e comprei uma maceira espiral automática. Eu já comecei profissional, mas eu já estava ligado como é que ia ser, né? Mas assim, começando, o ideal é pega um livro, dá uma lidinha, dá uma estudada, faz um curso, até curso online pode te ajudar.
Normalmente esses cursos online, eles vão te guiar desde a produção do teu próprio levain. Então Sim, você começa produzindo teu levain, daí agora vamos fazer um pãozinho bem simples. E vai lá, faz o pãozinho simples, e tal. Uma pessoa muito que eu respeito muito em relação a cursos online nessa área é o René Seifert, aqui de Curitiba, né, da Casa Vite. Ele, pô, o cara manda muito bem, ele faz pão artesanal no forno a lenha, sabe? E ele tem vídeos maravilhosos, muito legais mesmo. Então, quem tá iniciando, a minha sugestão é isso. Começa a ver blog dos padeiros aí, começa a ter o ideal é sempre também ter um norte, né? Ter uma inspiração de alguma forma. Porque mesmo na panificação artesanal, a gente pode trabalhar com escolas de panificação. Tem a escola francesa, tem a escola italiana, tem a escola americana. Então são várias vertentes que você pode seguir. E, então, assim, procure, a minha sugestão, procura um livro, procura se inteirar mais sobre o assunto, ver se você vai gostar mesmo, começa tentando fazer em casa, assiste alguns cursinhos, e por aí vai. Deixa a vida levar, porque não tem muito segredo. Deixa a vida levar e você vai aos pouquinhos, vai melhorando. Daqui a pouco você vê se você já comprou uma panela de ferro para assar o teu forno dentro da panela, né? Tá, assar teu pão essa dentro da usada de panela no panela. forno. Ah, É, entendeu? Aí você, quando você vê, você já comprou uma batedeira mais legalzinha. Aí você já tá com Banneton em casa também. Banneton que são aquelas cestinhas que você sim. coloca o pão para descansar. Daí você tem duas caixas. Opa, mas peraí, eu preciso de uma espátula diferente. Aí você fala, ô louco, se eu já sei que eu preciso de uma espátula diferente, é porque o negócio já tá mais sério. Então, por aí vai. E se você já tá É. apaixonado também, já era. Pensando assim, que os primeiros pães não saem bons. Principalmente de Ah, fermentação não. natural, né? Sai umas Exatamente. pedras lá que só Hum, Jesus. Mas comigo mesmo. Ó, se o pessoal que está assistindo aí, se olharem no meu Instagram, esse Instagram que eu tenho aí, que eu estou conversando com vocês, que hoje é da padaria, ele já foi meu Instagram pessoal um dia, né? E eu faço questão de não apagar as fotos antigas. Que se você olhar, e não faz muito tempo atrás, não, viu, Claudio? Não faz muito tempo atrás, não. Alguns anos atrás, quando eu comecei a fazer pão e achava que era o bam 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 dos pães, postava foto super, mas assim, num orgulho de um tamanho. E olha, hoje eu olho, eu dou risada, né? Porque assim, Sim, falo assim, mas na época eu vejo e eu deixo lá com orgulho mesmo para mostrar a evolução mesmo que acontece, e é natural, né? Claro que eu me dediquei também, eu fiz cursos também, cursos caríssimos, paguei para fazer, tudo bem. Mas quem não corre atrás, não não vai para investe, né? frente, Não né? vai Não pra frente. adianta. Não adianta, não adianta. Então tá lá. Só quem quiser olhar, ó, vai olhar lá para baixo nas minhas fotinhas, vão ver meus pães feios, porque Os sai pão primeiros feio mesmo. pães, sabe? Aham. É de matar Sabe? um, se tacar na cabeça. O meu primeiro pão de fermentação natural, quase comecei a usar de encosto de porta. De tão terrível que ficou. Aí Além de deu, tudo, fica pesado. ficou horrível, assim. Hoje a gente já consegue acertar, né, tal. Igual você falou, você vai atrás de uma panela, de uma cestinha, né, tal. Acho que até tenho ali aqui no sítio uma cestinha. Ah, então. Mas exatamente, o mesmo padrão que você falou, leitura, ler, tem vários livros em PDFs que você consegue online, Aham. né? Tem livros aí nas bibliotecas físicas também. Não são, É tem verdade. alguns que são bem mais caros, mas tem livros em conta para começar essa parte, né? Assim, uns livros mais em conta que você pode também estar adquirindo. Ler muito, É, conhecer muito, é verdade. começar você a ter um norte, entender um pouco dessa magia, porque a panificação é uma magia linda, entendeu? Você entra falando assim, ah, não vou gostar, na hora que você vê, você já está entregue a essa profissão, é dessa maneira, não tem como. E aí você faz lá o seu primeiro pãozinho caseiro, no cilindro, e assim você vai evoluindo, né? Você vai fazer um pão Exatamente. que vai dar também errado, o primeiro pão recheado seu, porque você vai querer lotar de queijo, não vai ficar legal, É né? verdade. Você não vai deixar a sua massa descansar porque você fica ansioso, vai convidar a família inteira para comer, e assim você vai dando os primeiros passos. E a Isso. fermentação artesanal, né, o pão de fermentação natural, ela tem uma magia mais linda ainda, que é o quê? É o carinho, que é um filho que você está criando Verdade. ali,
ir cuidando, igual eu falei, aí 24 horas, né, mais ou menos, aí quando a gente faz Ou em até casa, mais, né? ou até mais, Uhum, exatamente. exatamente. É legal, nossa, impressionante mesmo. A fermentação não, a panificação, eu falo que bastante gente fala que é mágico, né? Igual você falou. Eu digo o seguinte, a panificação é uma ciência que você faz mágica, sabe? Sim, É uma ciência que você faz mágica, porque o que tem, mais tem na panificação é a necessidade de entender a ciência, principalmente nesse momento ali que a gente estava comentando agora do erro, quando o pão dá errado. Porque quando o pão dá errado, o que que você tem que fazer? Né? Você tem que saber, você tem que olhar para o pão, você tem que morder o pão, você tem que cheirar o pão, você tem que saber o que estava errado ali, você tem que diagnosticar o erro, para daí você não cometer mais o mesmo erro. E isso é um negócio muito difícil. Né? O Mário está perguntando se está combinado a consultoria. Claro que tá. A hora que a gente conseguir, eu vou. E aí isso faz muito sentido, né? Quando você consegue, quando você tem essa capacidade como é que eu vou falar? Identificar o erro e saber o que, que aconteceu no erro, aí você tá legal. Aí eu posso falar que exato. você tá. Pode dar consultoria. Pode ir que você tá pronto. Você falou de pizza, suas pizzas também são de fermentação natural? Sim. As pizzas. Eu vendo massa de pizza pré-assada, né? Quando eu tinha o forno aqui em casa, ainda, quando a padaria era aqui em casa, volta e meia eu chamava os amigos e fazia uma pizzada aí com a pizza de verdade mesmo, pizza pronta. Sim. Mas lá não tenho como, né? Eu teria que embalar vácuo, eu teria que super congelar, né? Ultra congelar para entregar, aí ficou um pouquinho complicado. Então eu tô fazendo tô fazendo mais a massa pré-assada mesmo. Fermentação natural também, a pessoa recebe essa massa em casa, pré-assada, ela bota o recheio não, Monta né? A da maneira que ela cobertura é, do cobertura jeito que que ela quiser, quiser. joga no forno, 10 minutinhos está pronto. E é muito legal, o pessoal tem tirado bastante foto, tá bem bonito. Sim, né? Eu vejo que a pandemia agora ela começou a despertar paixões da gastronomia nas pessoas. E uma Tá legal. delas é a panificação. O que eu Verdade. mais vejo é pessoas fazendo pães, ou tentando, pelo menos, né? Você vê bastante, O pessoal tá bastante, em casa com bastante. tempo, né? O pessoal tá com tempo, né? Então, eu acho que eles estão descobrindo esse amor, né? Alguns estão usando isso de artifício, como diz, para ganhar uma grana, né? Porque perdeu o emprego, porque está numa outra, entrou numa outra rotina aí diária, né? Não tá Uhum. fácil. E, Não tá igual você mesmo. falou, trigo e água não é caro, né? Então você consegue Exatamente. fazer muita coisa com trigo e água, né? Então, eu acho que esse é um caminho bem bacana. O É, pessoal e pessoal que está começando a fazer, eu faço questão assim de dar uma mão, sabe? Pessoal que está começando, está iniciando, muita gente vem perguntar coisa, pedindo desculpa, assim, sabe? Ai, desculpa perguntar, é que eu falo, gente, manda ver, pergunta, não tem por que, sabe? Não tem por que esconder a informação. Quer a receita? Tá aqui a receita. Eu sim, não, eu não inventei nada, né? Eu falo assim, eu não inventei nada. Quer minha receita de qual que você quer? Quer do pão, quer do brioche, quer do quê? Eu dou a receita, não tem problema. O que eu falo é o seguinte, porque eu também dou cursos, né? Dou cursos, dava, né? Porque agora não tem como reunir mais. Mas eu dou curso. Então, a pessoa vem e fala assim: me passa a receita do teu brioche. Ó, tá aqui, eu passo a receita, sem problema nenhum. Ah, mas como é que faz? Eu falo: não, então peraí. Você quer aprender a fazer o brioche? Então vem aqui que eu dou curso, eu tô dando sim, curso, né? Eu ganho dinheiro com isso também, é o meu ganha-pão, né? sim. Piadinha pronta, né? É o meu ganha-pão. Então, aí sim, aí eu chamo pro curso. Ah, mas eu queria então fazer um curso, vou chamar meus amigos. Pô, fecha uma turminha, eu dou um curso exclusivo, sabe? Então assim que tá funcionando. Mas assim, agora na pandemia, o pessoal tá começando, praticamente consultoria grátis, porque qual é o melhor forno? Eu tenho tais opções. Eu vou falar, ó, esse é assim, assim, assado, esse é assim, assim, assado. E o que que eu compro?
eu ajudo, sabe? Claro, no meu tempo, né? Quando eu tenho Sim, tempo, quando eu claro. estou podendo, eu paro, eu ajudo, porque não tem mercado para todo mundo, sabe? Um grande mentor meu, são dois, na verdade, aqui, duas pessoas que foram muito importantes para mim aqui em Curitiba na questão do pão, né? O Mário Maringá, mais na parte da gastronomia em geral, assim como amigo mesmo. E aqui em Curitiba eu tenho dois mentores que fizeram isso por mim, sabe? E eu tenho maior respeito e muito orgulho, né, de ter sido influenciado por eles, né? Que é o Rodrigo Santiago, da Chicago Bakery, Sim, e o Fernando Leal. O Fernando Leal hoje ele trabalha, ele faz pão, ele faz consultoria também, ele faz pão na padaria Aquários, aqui em Curitiba. Conheci ele junto com o Rodrigo Santiago, e cada um de um lado, né, um dando consultoria e tal, me colocou para trabalhar em alguns lugares, o Fernando Leal. Eu tenho um carinho muito grande por ele. E o Rodrigo, ele me acolheu, assim, lá na Chicago Bakery, quando eu não tinha minha padaria ainda, ele me acolheu lá. E ele falou, toca o pau aí, faz pão, tal. Eu falei, mas me contrata. Daí ele falava, ele até brincava comigo, falava assim, não, eu não tenho dinheiro para pagar teu passe. Ele falava, mas eu nem era grande padeiro, assim, né? No fim das contas, então, o que eles fizeram por mim foi uma coisa muito boa, assim, que eu tenho hoje como um carinho muito grande, assim, por eles, né? E eu pretendo, não que eu quero que as pessoas tenham esse carinho por mim, não, não é isso, mas eu vi como é importante ter alguém falando assim, não, é assim, não, vai, pô, tá errado, cara, ó, faz desse jeito, não sei o quê. E pô, quando deu esse pepino lá com o meu pão, que eu falei do pão de malte, eu falei, ó, eu vou fazer assim. E eu tive que resolver o problema, né? Na hora, meio que na emergência, eu tive que resolver o problema, eu resolvi o problema. Só que antes de eu fazer o que eu ia fazer, o que que eu fiz? Rodrigo, ó, eu vou é o fazer isso aqui, primeiro. isso aqui, isso aqui. O que que você acha, né? O que que você acha, né? Daí ele falou, cara, eu faria assim também. Então a gente chegou né, ali no meio termo e ficou legal. E, pô, você vê o respeito, né? O carinho que eu tenho. Se eu tenho dúvida, é para ele que eu ligo. Fernando Sim. também, mesma coisa. Vai ser bacana. Então eu É, respondo, eu ajudo a galera. acho que isso é o que faz parte da gastronomia, né? Essas conexões que a gente tem com outros Uhum, profissionais da área, né? A gente uhum. nunca sabe tudo, né? E a gente vai errar muito, a gente vive aprendendo todo dia, e a gente sempre vai ter alguém que a gente vai ligar para falar assim, e aí? Né? Fizeram uma pergunta aqui, é Sim. interessante. Na questão de pães integrais, como que trabalha com a fermentação natural? Muito legal, boa, excelente pergunta, porque pão integral e fermentação natural tem tudo a ver, né? É onde tudo começou, né? Na verdade, onde tudo iniciou. Se você for olhar a história a Da história do pão, panificação? que anda junto com a história da humanidade, né? Sim, A gente tem a farinha integral desde sempre, né? Eles não tiravam a película protetora do germe do trigo, não tinha isso, né? Da endosperma. Então, a farinha integral, ela é uma farinha extremamente, como é que eu vou falar? Ela é desafiadora, tá? Ela é desafiadora. Você tem que ter uma farinha de qualidade, porque o glúten, que é o nosso maior amigo, né, na panificação, na padaria artesanal de fermentação natural, do jeito que eu faço, o glúten ele é mais delicado na farinha integral, né? Então, é muito importante você buscar um insumo de qualidade, né? Até a Edna está perguntando qual a porcentagem de proteína na farinha integral. Depende, a que eu uso tem acho que 11%, mas ela não é aquela proteína que é a proteína do glúten, né? Que é a gliadina glutenina. Ela tem outras proteínas ali também por causa da sim. casca e tal. Então ela varia um pouco também. Então a quantidade, a porcentagem de proteína não interfere muito no pão integral. A qualidade, a parte qualitativa do glúten da farinha integral que você tem que tomar cuidado. Então, assim, eu sempre sugiro você buscar um insumo de qualidade para qualquer coisa que você vai fazer na gastronomia de uma maneira em geral, né? Sim, Mas para o pão integral é principal, é muito, muito importante você, principalmente na farinha integral, você procurar saber se é uma farinha
moída em moinho de pedra. Você tendo uma farinha integral moída em moinho de pedra, você tem a garantia de que você está usando o grão inteiro. Muitos moinhos por aí pegam farinha branca, misturam farelo de trigo e fala que é farinha integral. E não é, né? Entendeu? Sim. Então a gente está buscando sempre produtos bons. Então eu já usei farinhas francesas fantásticas assim. Hoje eu uso uma farinha, todas as farinhas que eu uso são daqui de Curitiba mesmo, do Moinho Gucci, que é uma linha profissional deles, que é a Bellarina, a linha Food Services deles, né, que é a linha Bellarina. Muito bom, custo-benefício fantástico, excelente mesmo, e para mim serve muito bem. Então eu faço pão integral, 100% integral. Bastante gente também fala que faz pão integral e mistura farinha branca também para o glúten ajudar, tá? Eu faço 100% pão integral. Tem foto ali no Instagram também, pessoal, se quiser ver, fiquem à vontade. E é um desafio também, porque ao mesmo tempo que o pão integral ele, ele tem um glúten mais delicado, vamos dizer dessa forma, a gente, como é que eu vou falar? Ele devido ao fato dele ser integral e ter cascas, e, né, a casca, películas e tal, mais fibra, ele absorve mais a água. Então eu tenho que acabar colocando mais água nesse pão. E o glúten, ele é delicado, então eu tenho que sovar bastante. E a água vai absorvendo, a massa vai absorvendo a água. Se eu colocar água demais, eu quebro todo o glúten. E se eu colocar água de menos, o pão fica duro. Então é um pepino mesmo. Você tem que ir tentando e tentando e acertando e errando e mais errando do que acertando, né? É, e assim, assim a gente consegue moldar, né, o teu perfil de padeiro. Então, assim funciona mesmo. É, ela falou que o dela sempre baixa. Baixa, né? É, ela falou assim, eu faço 100%, mas ele abaixa quando tá assando. Tem que tomar cuidado na modelagem nesse caso, né? Primeiro de tudo, perceber, verificar se o glúten foi bem desenvolvido, né? De repente fazer um teste de véu, puxa ali a massa, faz o testezinho, vê se o glúten está bem desenvolvido. Essa é uma das coisas. Outra coisa, temperatura, cuidar com a temperatura. Dá tanto de batimento, quanto de fermentação, quanto de modelagem, tá? E a terceiro, a temperatura sempre baixa, tá? É sempre baixa. Ah, mas qual é a temperatura? Temperatura baixa, o mais baixo que você conseguir lidar. E por último, a modelagem. Então, dependendo da força que você tem na tua massa, dependendo da farinha que você usa, você faz uma pré-modelagem, que é uma bolinha, deixa essa bolinha relaxar. Daí essa bolinha que ela já está tensionado o glúten ali, você já criou a estrutura na rede de glúten, aí você modela o pão, faz uma dobra, puxa as bordinhas também, você já fez mais uma estrutura de glúten, e aí você enrola o pão, ajusta e deixa ele dar aquela última descansada antes de assar. Um corte, só para ele poder crescer, dar o salto de forno, crescer e abrir a pestana. Sim. Não é para baixar. Se está baixando, realmente tem alguma coisa errada. Aí teria que analisar com um pouquinho mais de calma, né? Estão perguntando se você usa água gelada ou temperatura ambiente, ou depende do tipo de pão que você vai fazer. Eu só uso água gelada, tá? Então eu tenho o reservatório de água. A água vem para mim variando ali de 0 a até no máximo 1,5 graus. Então eu uso água super gelada sempre, não importa qual pão que vai ser feito. Para o brioche, inclusive, principalmente, né? Para o Tipo, brioche, brioche. eu não uso água, né? Meu brioche é só ovo e Salve leite, né? leite. É só ovo, leite e mel, né? E aí os outros ingredientes. Eu misturo o ovo com o mel e o leite, né? E boto no freezer. A hora que o leite está quase um sorvete, e a farinha vai pro freezer, o levain vai pro freezer, vai tudo pro freezer. Sal, até o sal vai pro freezer, o açúcar vai pro freezer, vai tudo pro freezer. Só não vai pro freezer o fermento e a manteiga, porque a manteiga tem que estar em Sim, temperatura ambiente para tem que entrar, ter senão meio vai virar ambiente para entrar. maluquice. Ah, E então vai tudo pro freezer. E aí eu começo a bater essa massa e a 7, 8 minutos depois do início da massa eu ainda bato a temperatura ali, ainda tá 5, 6 graus, ainda tá bem gelado. Então, isso, a temperatura sempre bem, bem, bem baixa.
A água com cloro interfere? Tem que ser água mineral? Água com cloro interfere sim, né? O glúten não gosta de cloro, tá? Então tem algumas opções. Não precisa ser mineral, não é obrigatório ser mineral, até mesmo porque a água mineral é uma água dura, tá? Então Sim, ela tem minerais, né? Então de repente às vezes até pode prejudicar um pouquinho teu pão, tá? Mas assim, existem formas de tirar, né? Claro, a pessoa está começando, não vai, eu não vou comprar um filtro só para fazer pão, né? O que que pode fazer? Pega a água da torneira, ferve a água da torneira, porque você fervendo a água da torneira, sim. você tira o cloro evapora, e aí você bota essa água dentro de uma garrafona grande, chacoalha, 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 para você devolver o oxigênio da água também, porque quando você ferve, além de perder o cloro, você perde o Perde oxigênio também, né? oxigênio Isso também. não é bom. Então chacoalha bastante, se oxigena a água e usa. Bom, acabou. Não precisa usar água mineral, não é obrigatório. Mas assim, o ideal é ou ter um filtro, e esse filtro ele é importante você ter tanto o filtro de partículas quanto um filtro de cloro, filtro de carvão, desculpa. O filtro de partículas segura todas as impurezas, né, que vem da rede de Sim, água, e o filtro de carvão ativado tira o cloro. Perfeito, você sim, está com água, perfeito. beleza. Né? E pH, alguma coisa influencia? Ah, olha, pode influenciar, mas aí tem que ter um. Aí a gente está partindo para um lado muito técnico daí, Sim, entendeu? Mas para panificação artesanal, é claro que eu posso tomar cuidado com o pH, mas não significa que, eu moro num lugar que tem um pH diferente, eu vou fazer alguma coisa para alterar, né? Botar ali alguma substância para melhorar esse pH da minha água. Não é tão necessário assim, nem na cerveja não se faz isso. sim. É mais a questão de filtragem, a pureza da água, isso é o que é o mais importante hoje, né? Que é o mais que a gente tem que se preocupar melhor. Entendi, entendi. Todo mundo aprendendo muito sobre fermentação. Tenho certeza que vai sair vários filhos novos Espero depois que desse sim. bate-papo. Lembrar de marcar o Instagram do Dan. Qual que é Dan? É Dan. Dan Fala seu Bernardi Instagram. Bakery. Escreve aí no, Vou escrever no- aqui, peraí. é. E o meu é Chefe Cláudio JR também. Eu vou escrever também. E aí o da Gastronomia Fatece. Pessoal, tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer pro Dan? A gente ainda tem 9 minutos. Porque as lives, quando dá 1 hora, pessoal, elas encerram. Ah, elas travam, é? Nossa, mas ainda tá Elas tanto tempo batendo papo assim? Nem parece. passa rápido, né? Eu falo Pois toda live. é. Eu estou fazendo live todo dia, né, com o pessoal aqui. Cada dia é um Uhum. chefe diferente. E Eu passa acompanhei muito algumas, eu fui rápido. vendo. Passa muito rápido. Amanhã, na verdade, vai ser uma bem legal. Vai ser uma com o Dr. Marcelo Susbacher, o descobridor da trufa brasileira. Olha, que bacana, Né? Ele quero ver, trabalha vou com ver. fungus, tá? Nós vamos falar sobre fungus na Legal. gastronomia. Vai ser um tema bem Olha, bacana eu também. vi mesmo, eu vi. Se eu não tiver fazendo entrega essa hora, hoje, por isso que eu até quando a gente começou a combinar sobre a live, né, um tempo atrás, eu falei pro Mário, eu falei, olha, para mim tem que ser quarta-feira. Sim, Porque, né, os outros dias para mim é entupido até. Tem dia que eu saio de casa, esses tempos atrás a gente entrou 2 horas da manhã, eu cheguei 9 horas da noite em casa. sim, Foi uma loucura, mas assim, a gente já está conseguindo manejar melhor para não fazer essas loucuras sempre, né? Mas não tem muita saída, a gente tem que correr atrás, né? Batalhar aí para com certeza, ir com sempre para certeza, frente, né? Cláudio? Sempre para frente. com certeza. Fica o convite para conhecer a instituição aqui em Paranavaí, tá? Quando estiver aqui em Maringá com o Marião, né? O Marião é um grande parceiro meu também, aprendo Olha, muito com ele. Né, a gente trabalha junto aí. E muito obrigado por aceitar o convite, tá? Agradeço mesmo em nome da imagina. instituição, da Unifatese, em meu nome, em nome do professor Mário, que ele falou assim, de Obrigado. olho fechado. Na verdade, era para ele fazer essa live. Ele falou assim, não, vai você. Eu falei, tudo A bem. gente, a gente ia começar a falar besteira aqui, não ia ficar legal, Não ia porque funcionar muito. antes de profissional a gente é muito amigo pessoal, então a gente ia começar a falar besteira e não ia dar muito certo. Mas olha, eu agradeço a oportunidade. Vocês me convidaram para fazer uma coisa que eu amo, né? Que é
falar de panificação. Então, espero ter ajudado. Não sei se falei demais. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Qualquer coisa, também estou à disposição. Entra no Claro, Instagram lá, manda um claro. oi, a gente Vamos conversa. combinar a parte 2 mais pra frente aí. Isso Em aí, outro isso momento. aí. Você fazendo um pão aí e o Mário um aqui, porque Opa, daí é o Mário que tem que fazer, porque ele é é O uma boa Marião mesmo. faz a panificação aqui, né? Teria que Então, fazer uma live de 3 dias, então, né? Porque um dia de preparação de fermento, um dia de isso, preparação de pão, e aí o último dia assando. Porque não dá pra fazer em isso, 1 hora, um pão não sai de isso. jeito nenhum. Então, Mário, você já sabe do seu compromisso. Você está escutando aí, já sabe que você vai alinhar com Bolinha uma live de preparação de pão de Fazendo fermentação pão. natural. É, Uma de live de repente 3 dias. de repente o Mário fazendo ali na mão e eu mostrando na fábrica como é que é, as diferenças. É bem bacana, hein? Ah, Olha só, bem legal. legal isso aí. Vamos alinhar. Vamos alinhar sim. Dani, Muito então, obrigado pela oportunidade. obrigado, tá? Um beijão para todo Obrigado mundo aí que mesmo. mandou Beijão para mensagem quem também. acompanhou a gente, tá? Que aguentou esse bando de papo furado aí, tá? A live agora, pessoal, não fica salva no Stories. O Instagram tá salvando no IGTV, então fica no feed, tá? É até melhor que agora fica Para eternamente sempre. salva. Isso, tá bom? Beijão, beijão, Obrigado. Dan. Obrigado, Beijo, tudo de bom bom. Tchau, tchau. descanso. Bom feriadão para Obrigadão. todo mundo. Para Tchau, vocês tchau. também. Tchau, tchau.